O silêncio do seu quarto é o único lugar onde a verdade consegue ecoar, sem ser abafada pelo ruído externo das opiniões alheias. Existem ideias que tentam se instalar na sua mente para te limitar, mas você detém o poder de filtrá-las antes que elas se tornem parte do que você acredita ser impossível. Antes de seguirmos, peço que você dedique este momento apenas para você, deixando um comentário com seu amém, se deseja proteger sua mente e mentalidade, e inscreva-se para fortalecer essa clareza diária. A convicção profunda é um escudo que nenhum palpite alheio consegue perfurar. Napoleon Hill, ao dissecar os padrões de sucesso, não focou em truques superficiais, mas na arquitetura da mente humana. O princípio de que qualquer plano, uma vez implantado na consciência com clareza absoluta, tende a se materializar através da persistência. O problema não é a dificuldade do seu objetivo, mas o volume de informações desencontradas que você consome diariamente. Quando você abre mão da sua autonomia intelectual, você entrega a chave do seu destino para pessoas que muitas vezes nem sequer resolveram as próprias vidas. Refletir sozinho é, biblicamente, buscar a face do Criador em meio ao caos para restaurar o entendimento. O livro de Provérbios destaca constantemente a importância de guardar o coração e a mente, pois deles procedem as fontes da vida, o que significa que se você deixar a dúvida entrar por permissão ou negligência, a fonte secará. O princípio da autodeterminação que Hill pregava encontra um eco soberano nas Escrituras. O homem é o que ele pensa em seu coração. A batalha pela sua mente não é uma questão de inteligência, é uma questão de vigilância. E a maioria das pessoas falha exatamente por permitir que convicções externas, geralmente carregadas de medo e descrença, se tornem o guia de sua jornada. A sugestão alheia age como uma névoa densa que, passo a passo, oculta a visão do alvo. Você já notou como, no instante em que decide trilhar algo novo ou desafiador, surgem vozes carregadas de alertas, desculpas disfarçadas de prudência e pessimismo travestido de realismo? O que Napoleon Hill observou é que a mente humana é extremamente suscetível, quase como um solo fértil que aceita tanto a semente do trigo quanto a do joio. Se você não plantar a convicção do seu propósito com intencionalidade, o ambiente ao seu redor, por pura inércia, plantará o que for mais fácil para ele, a mediocridade. Observe a mecânica da persuasão social. As pessoas tendem a projetar suas próprias frustrações no seu caminho para validar as desistências delas. É uma forma de defesa. Quando alguém te diz que algo não vai dar certo, na verdade, essa pessoa está confessando que, dentro do limite da experiência dela, ela não veria uma saída. E o grande erro reside em aceitar a medição de outra pessoa como a régua do seu potencial. A palavra, em diversos momentos, nos mostra personagens que tiveram que se retirar da multidão para ouvir a voz que importava. Jesus, no auge de seu ministério, retirava-se frequentemente para o deserto, para o monte, para o silêncio. Por quê? Porque ele sabia que, sem aquele isolamento crítico, a urgência das expectativas do povo, que queria um rei político ou um milagre imediato, sufocaria a missão eterna que o Pai lhe confiara. Existe um detalhe ignorado por quase todos que buscam entender os mecanismos do sucesso. A diferença entre ouvir conselhos e absorver crenças. O conselho é uma ferramenta pontual, enquanto a crença é uma estrutura permanente. A partir do momento em que alguém te convence de que uma porta está fechada, o seu cérebro, seguindo uma economia de energia, para de procurar a maçaneta. A chance de sucesso diminui drasticamente, não porque a oportunidade desapareceu, mas porque o seu sistema de detecção foi desligado pela crença alheia. É uma perda potencial gigantesca que se manifesta em silêncio.
Considere a natureza dos pensamentos como visitantes. Cada um que chega à sua mente pode ser convidado para jantar ou colocado para fora imediatamente. A maioria vive como um hotel de trânsito onde qualquer ideia entra, pernoita e ancora. Os indivíduos de mentalidade inabalável funcionam como fortalezas. Eles filtram a entrada e só dão permissão de permanência para o que está alinhado com o destino planejado. Esta é a essência do Mastermind. Não apenas a associação com pessoas, mas o controle severo sobre quem e o que tem acesso ao seu intelecto. A influência externa é uma forma de ocupação territorial. Quando você permite que a incerteza de terceiros dite a sua estratégia, você está literalmente cedendo o comando do seu próprio território. A pergunta que define o seu próximo degrau é: quem está desenhando o mapa da sua fé e do seu propósito hoje? Se a resposta for o noticiário, os grupos de conversa ou a opinião de quem nunca realizou o que você almeja, o curso do seu barco está sendo alterado por marés que não levam ao seu porto. A Bíblia nos instrui a renovar a nossa mente. Renovar, por definição, é retirar algo velho, obsoleto ou estranho, para colocar o que é novo. Se você não retira o lixo intelectual que o mundo joga sobre você todos os dias, não há espaço físico para o novo propósito ser implementado. Historicamente, todos que mudaram o curso das coisas tiveram que aprender a ignorar o impossível com uma leveza quase ofensiva para os padrões da época. Eles não eram insensíveis, eles eram seletivos, eles dominavam a arte da abstração, conseguindo ver o horizonte quando tudo o que estava diante deles era um muro. Essa habilidade de ignorar o ceticismo é o que Hill identificou como uma forma de fé. Não a fé religiosa, mas a convicção absoluta na viabilidade de um objetivo. Quando essa fé encontra a estrutura da vontade humana, o resultado é um movimento imparável. Note o contraste. Enquanto o pessimista gasta energia provando por que algo não pode ser feito, o homem focado em seu propósito investe esse mesmo montante de energia perguntando como isso pode ser feito. A qualidade da sua pergunta dita a profundidade da sua resposta. Se você aceita a dúvida dos outros, suas perguntas se tornam limitadas, quase como pedidos de desculpas por tentar. Mas, se você protege sua mente como um lugar sagrado, suas perguntas se tornam estratégicas. Você não busca o porquê, você busca o meio. É uma mudança de frequência que altera completamente quem você atrai e quais portas se tornam visíveis. Além disso, a inércia social é real. O grupo tende a exercer uma pressão gravitacional para manter todos no mesmo patamar. Se você começa a subir, a própria estrutura da sua vida cotidiana, composta pelos hábitos e crenças das pessoas que te cercam, vai puxar para baixo, tentando normalizar o que você está tentando elevar. É uma resposta natural do sistema. A grande lição que Hill entrega e que ressoa com a sabedoria das Escrituras é que você não precisa lutar contra essas pessoas. Você precisa apenas de uma distância segura para que a sua convicção tenha tempo de maturação antes de ser testada. Uma árvore jovem, se for constantemente movida ou exposta a tempestades, antes de ter raízes profundas, perecerá. O segredo está no processo de enraizamento. Dentro desse cenário de pressão, a autossuficiência que a Bíblia valoriza não é o orgulho, mas a responsabilidade pessoal sobre a alma. É a consciência de que, no juízo final, você não será questionado sobre o que os outros pensavam de você, mas sobre o que você fez com o talento e a semente que o Criador depositou em suas mãos. Esse nível de responsabilidade é o que separa os grandes realizadores da massa. Eles entendem que o tempo é um recurso esgotável, um vapor que surge e logo desaparece. Por isso, a escolha de quem molda sua opinião deixa de ser um detalhe social e se torna uma questão de mordomia da sua própria vida.
Dessa forma, entenda que a clareza é um bem de luxo. Na era da informação, ter clareza significa ter algo que a maioria não tem: a capacidade de focar no que é essencial, ignorando o vasto oceano de distrações. E a maior de todas as distrações é a convicção do outro. Quando você começa a notar que as opiniões alheias são, quase sempre, apenas reflexos dos medos que aquela pessoa não conseguiu vencer, você para de levar a sério o que antes te paralisava. Isso libera uma quantidade enorme de energia mental. E é exatamente essa energia que, uma vez focada, produz resultados. A aplicação prática disso é diária. Imagine que, ao final do dia, você passasse por uma auditoria mental. Tudo o que eu ouvi hoje foi legítimo ou eu deixei que o medo alheio habitasse minha casa? Ao fazer isso constantemente, você começa a desenvolver um sistema imunológico mental. Você se torna seletivo com os inputs. Você não lê qualquer coisa, não ouve qualquer opinião, não se envolve em qualquer conversa, não por arrogância, mas por dever de preservação do seu plano. Napoleon Hill chamaria isso de disciplina do pensamento. As escrituras chamam de santificação do intelecto, separar a mente para o propósito que Deus determinou. Estamos entrando em um ponto crucial, onde a decisão de filtrar o que você consome não é apenas sobre produtividade, é sobre a preservação da sua sanidade e da sua fé naquilo que você foi chamado para realizar. Se você continuar permitindo que o barulho externo dite o ritmo das suas ações, o resultado continuará sendo um movimento circular, onde você se esforça muito, mas não chega a lugar algum. Existe uma distinção clara entre ouvir a sabedoria de quem trilhou o caminho e aceitar a contaminação de quem está parado. A maioria das pessoas mistura as duas coisas, e é aí que o navio afunda. Perceba que, para cada história de sucesso, há uma crônica de rejeição ao ceticismo. Ninguém alcançou um feito digno de nota sem ser, em algum momento, chamado de sonhador, louco ou imprudente por aqueles que não conseguiam enxergar a tapeçaria que estava sendo tecida. O padrão se repete. O indivíduo focado encontra o seu propósito, o ambiente ao redor reage negativamente, tentando trazê-lo de volta, e ele precisa decidir entre o conforto de pertencer ao grupo ou o rigor de seguir a visão. A escolha é binária. Você não pode ter os dois. Ou você escolhe o conforto da validação alheia ou a exaustão da construção do seu destino. Este é o padrão que mantém o mundo funcionando na média. Mas a média nunca escreveu nada de relevante, nunca mudou a história, nunca foi um referencial de esperança. Se você deseja transbordar, o processo dói, porque você terá que se distanciar das opiniões que outrora te davam segurança. É como tirar uma muleta de alguém que pensa que não consegue andar. No começo é aterrorizante, mas logo em seguida é o único caminho para a liberdade real de movimento. A resistência que você enfrenta quando decide silenciar o mundo ao seu redor não é pessoal, embora soe como uma declaração de guerra contra as suas escolhas. Existe uma força, quase gravitacional, que puxa tudo o que tenta se elevar de volta ao plano do comum. Quando um indivíduo começa a aplicar princípios de clareza mental e direção deliberada, ele deixa de ser apenas uma engrenagem que gira conforme a demanda do sistema e passa a ser uma força autônoma. E o sistema, por natureza, não gosta de ser questionado pela autonomia de uma peça que aprendeu a desenhar o próprio trajeto. Você notará que as críticas, antes veladas ou inexistentes, começarão a se manifestar como preocupação legítima de quem está ao seu redor. Eles dirão que você está mudando, que está distante, que está priorizando coisas triviais. Na verdade, eles apenas sentem o eco de um espaço que você está deixando vazio à medida que se retira da multidão. O que quase ninguém admite
é que a opinião alheia é, na maioria das vezes, um espelho onde os outros projetam as próprias limitações. Se alguém tenta desencorajá-lo de uma meta que exige rigor e sacrifício, essa pessoa não está avaliando o seu potencial. Ela está validando o próprio medo. Aceitar o conselho de quem não construiu nada, além de justificativas para a própria inércia, é o caminho mais rápido para a estagnação. Imagine que você está diante de um labirinto, onde as paredes são feitas de crenças limitantes e vozes que insistem no "isso não vai dar certo". Toda vez que você ouve essas vozes, uma das passagens do labirinto se fecha. Se você ouve tempo demais, acaba preso em um corredor estreito onde a única visão que tem é o chão, perdendo completamente a noção de que existe um céu acima das paredes. Sair disso exige o que chamamos de isolamento intencional, que não é sobre fugir de pessoas, mas sobre fugir da influência invisível da mediocridade. Observe a mecânica de como a dúvida é plantada. Ela raramente aparece como um ataque direto. Ela surge como uma pergunta sutil, um tom de voz desanimado ou um "acho que você deveria ser mais realista". Essa é a ferramenta clássica para desmantelar uma estrutura de ambição. Quando a Bíblia fala sobre proteger o coração sobre todas as coisas, ela está apontando exatamente para esse mecanismo. O coração é onde a intenção e a convicção vivem. E se você deixa qualquer opinião atravessar a sua barreira defensiva sem passar por um filtro de verdade absoluta, você está permitindo um cavalo de Troia. Muitas pessoas perdem anos de vida tentando justificar suas decisões para aqueles que não têm a capacidade mínima de compreender a visão que elas receberam. Entenda isto. Você não deve explicações a quem se recusa a enxergar além do óbvio. A necessidade de validação é a maior âncora que existe, capaz de segurar o maior dos talentos em águas rasas, onde a profundidade é impossível. Muitos enxergam apenas a superfície do sucesso e acreditam que ele é fruto de um momento de sorte ou de uma habilidade especial que veio do nada. É uma ilusão perigosa. O que separa quem chega ao destino daqueles que morrem na espera é a resiliência em manter o foco quando tudo ao redor grita pelo abandono da meta. É como construir uma fundação em terreno movediço. Enquanto você ainda está cavando, ninguém vê nada. Alguns vão até zombar do buraco que você está abrindo, questionando por que você gasta energia enterrando coisas no chão, em vez de construir algo que apareça rápido. O segredo que eles não entendem é que sem o trabalho invisível e solitário da fundação, não existe altura que se sustente por muito tempo. Se o seu sucesso não for precedido por uma preparação de caráter e por um filtro rígido nas influências que você aceita, ele será apenas um acerto temporário que colapsará na primeira crise. Pense no custo de cada hora que você gasta em conversas que não levam a lugar nenhum, em entretenimento que drena a sua energia ou em preocupações com situações sobre as quais você não tem controle. Não estamos falando de perder a humanidade, mas de gerenciar a própria capacidade de produção mental. A mente é um campo e cada influência externa é uma semente. Se você vive com o portão aberto, qualquer um entra e planta ervas daninhas. Daqui a pouco tempo, você terá que gastar a maior parte da sua energia colhendo o que você não plantou e, o que é pior, lutando contra o crescimento dessas ervas na sua própria vida. O preço da liberdade intelectual e espiritual é a solidão temporária. Há uma grande diferença entre se sentir sozinho e estar só. A solidão imposta é um sofrimento. O isolamento escolhido é o terreno onde se desenvolvem os grandes feitos. Existe também um fenômeno curioso. Quanto mais você se aproxima de algo valioso, mais forte se torna a pressão para que você desista. É um teste de purificação. A convicção que você carrega precisa ser provada pelo fogo da resistência.
Se um simples comentário contrário é suficiente para fazer você duvidar da sua rota, então a sua rota ainda não foi gravada na sua consciência de forma inabalável. Quando algo faz parte da sua identidade, a opinião contrária não te fere. Ela, no máximo, te diverte pelo absurdo da falta de compreensão do outro. O caminho dos grandes vencedores não é pavimentado com elogios, mas com pilhas de descrenças que eles atravessaram sem olhar para trás. Eles compreenderam, através das provações, que a verdade não é uma democracia. O fato de muitos acreditarem em algo falso não torna essa mentira mais próxima da realidade. Você percebe que o tempo não é regenerável? Uma vez que um dia passa e você o entrega para influências que te diminuem, esse recurso está perdido para sempre. A maior parte das pessoas vive como se o tempo fosse um estoque infinito, tratando cada opinião alheia como uma pérola que precisa ser ouvida. Mas o tempo é um recurso esgotável e muitas vezes brutalmente curto. Se você considerar o impacto que teria se dedicasse 100% da sua energia mental ao que é relevante, em vez de se dispersar, verá que a sua vida mudaria drasticamente em poucos meses. O obstáculo não é a dificuldade do seu objetivo. O obstáculo é a poluição mental acumulada. Precisamos limpar o canal de entrada dos nossos pensamentos. A vida é construída, nota por nota, decisão por decisão, e o sucesso é o efeito colateral inevitável de uma mente que se recusa a ser ocupada pelo que é irrelevante. A história está cheia de exemplos de pessoas que foram desacreditadas enquanto operavam nos bastidores da sua própria criação. Eles não precisavam que ninguém soubesse o que estavam fazendo até que os resultados fossem impossíveis de ignorar. Esse silêncio é uma arma poderosa. Quando você guarda as suas intenções para si mesmo e para aqueles que têm autoridade e sabedoria para corrigir o curso, você blinda a sua visão. A exibição prematura convida à interferência. Muitos projetos morrem porque foram mostrados antes da hora, ainda frágeis, para pessoas que não foram forjadas para cuidar do que é novo. Proteja o que Deus te deu. Mantenha os seus princípios debaixo de um sigilo sagrado até que eles se tornem resultados sólidos. Ao olhar para a frente, compreenda que o mundo não vai mudar só porque você quer. O que muda é a sua capacidade de transitar por ele sem ser contaminado pela sua poeira. A clareza absoluta é um luxo, mas é um luxo que exige um preço. O de admitir que a maioria das vozes que você ouve hoje são meros ruídos. O seu destino é uma linha reta, mas o ambiente fará de tudo para transformá-la em um círculo. A decisão de seguir, de persistir, de se calar quando for necessário, é o ato mais corajoso que alguém pode exercer num mundo viciado em opiniões baratas. Aquilo que você ainda não conquistou está do outro lado do próximo filtro que você colocar entre a sua mente e a influência do caos externo. Continue, mesmo quando ninguém entender o porquê de você ter tomado a decisão que tomou. O porquê só precisa ser claro para você e para aquele que te designou. O resto é apenas silêncio. A persistência que sustenta o seu propósito não é, de forma alguma, uma teimosia cega. Existe uma distinção técnica, muitas vezes ignorada, entre o indivíduo que insiste no erro e o estrategista que compreende a natureza das marés. A mente educada por princípios de valor reconhece que, em certos momentos, recuar um passo é a única forma de garantir a viabilidade da jornada. Napoleon Hill frequentemente enfatizava que a derrota temporária não é o fim da linha, mas o cenário de teste final, onde a convicção é refinada. A grande maioria das pessoas que você encontra pelo caminho desistiu não porque faltasse oportunidade, mas porque não possuía a estrutura emocional para digerir a opinião alheia.
A opinião é a mercadoria mais barata e, ironicamente, a mais comprada pelo público em geral. Quando você permite que um comentário externo, proferido por alguém que não arca com as consequências das suas escolhas, dite a sua postura, você está renunciando ao comando da própria vida. A independência mental começa no momento em que você percebe que a validação alheia é um subproduto desnecessário para o cumprimento de um plano bem desenhado. Imagine um cenário onde um artesão decide dedicar anos a fio para refinar uma peça única. Enquanto ele trabalha isolado e focado, dezenas de críticos passam pela porta comentando que o design está fora de moda ou que o material escolhido é arcaico. O artesão, munido da visão da peça concluída, nem sequer levanta os olhos. Ele sabe algo que os transeuntes desconhecem. O processo tem suas próprias leis, suas próprias etapas inegociáveis. Se ele parasse para responder a cada crítica, o material esfriaria, a técnica perderia a precisão e a obra final jamais alcançaria o nível de excelência. A sua vida é essa obra. Os ruídos que você ouve são apenas o som da multidão, a qual, em sua maioria, sente-se desconfortável perante alguém que demonstra a coragem de não pedir permissão para ser extraordinário. Existe um custo na conformidade, e esse custo é a sua própria identidade, que é aos poucos dissolvida para caber no molde do comum. O medo é o combustível principal daqueles que tentam convencê-lo do contrário. Quando alguém lhe diz que algo não vai dar certo, na verdade, o que essa pessoa está expressando é o limite da sua própria capacidade de conceber algo diferente. O medo da incerteza, o medo de perder a segurança do status quo, a inércia que paralisa a alma. Tudo isso se projeta sobre as suas intenções. Se você aceita esse medo como fato, você está adotando o limite de outra pessoa como a sua verdade. A grande vantagem de guardar seus planos em silêncio, como discutimos, não é apenas para evitar a crítica, mas para preservar a integridade da sua energia. Toda vez que você externaliza um objetivo antes do momento correto, você dissipa parte do seu foco. A energia que deveria estar sendo aplicada no fazer é gasta na explicação. E quem mais explica o que pretende fazer, menos energia tem para realmente concretizar. O sucesso silencioso é, em última análise, a punição mais severa para aqueles que duvidaram de você, pois o resultado final acaba por anular qualquer necessidade de argumento. Note que a história da inovação e da superação pessoal não é um conto de aclamação pública e imediata. É a crônica da resistência solitária. Grandes decisões, quando tomadas, raramente encontram eco nas conversas triviais. Se o que você tem em mente fosse algo que todos pudessem facilmente compreender ou realizar, já teria sido feito. O fato de você se sentir pressionado a mudar de ideia é o maior sinal de que você encontrou um caminho que, de fato, se distancia da média. O conformismo é magnético. Ele atrai você para o centro onde nada acontece, onde a segurança é garantida, mas onde a progressão é inexistente. Cada vez que a voz da dúvida tenta entrar, encare-a como um marcador de posição. Ela está avisando que você se afastou o suficiente da zona de conforto para incomodar a estrutura estabelecida. É ali, na fronteira do estranhamento, que a verdadeira criação acontece. Considere agora a questão da percepção do tempo. Muitas vezes a impaciência surge como o principal fator de convencimento do contrário. A pressa é o terreno onde a dúvida floresce. Quando o resultado demora a aparecer, e no nível de excelência que você busca, ele invariavelmente demora, o ambiente externo começa a sussurrar que talvez você esteja no caminho errado. A persistência exige que você seja capaz de manter uma visão clara do destino, mesmo quando o mapa atual não mostra progresso algum nos próximos metros. Esta é a fase onde a maioria abandona o barco.
Eles não conseguem lidar com o vácuo. Mas a experiência mostra que o período de aparente estagnação é, internamente, o período de maior consolidação. A semente que está sob o solo não está morta. Ela está tecendo em profundidade a raiz que suportará o crescimento que virá acima da superfície. Se você apressar esse momento com a ansiedade da dúvida, o resultado será um desenvolvimento raquítico. Confie no ritmo dos seus princípios. Os gatilhos mentais da escassez e da autoridade estão sendo usados contra você o tempo todo. O mercado de opiniões joga com o medo de que você está perdendo o tempo ou desperdiçando recursos ao não seguir o conselho padrão. Contudo, essa autoridade que eles ostentam é frequentemente baseada em precedentes que já não servem para a sua singularidade. Existe uma distinção fundamental entre seguir um modelo que foi testado com sucesso por quem possui a ética necessária e seguir a opinião volátil de quem apenas observa a vida passar. Você precisa aprender a filtrar as fontes. O segredo não é ignorar o mundo, mas selecionar qual voz merece o seu processamento mental. O custo de continuar ignorando isso é a diluição do seu potencial, dia após dia, até que você já não consiga lembrar-se de qual era, originalmente, a centelha que te impulsionava. Esse é o momento mais perigoso, quando você não sabe mais o que te motiva e passa a viver por reflexo condicionado. Reforce o seu compromisso com o que é verdadeiro para si mesmo. A estrutura de uma vida bem-sucedida é erguida sobre pilares que não cedem às tempestades das intercorrências diárias. Não se trata de ser insensível, mas de possuir uma sensibilidade seletiva, sensível ao que agrega, indiferente ao que consome sem construir. Se o que te disseram não te impulsiona para a frente, se não oferece ferramentas para a sua edificação, então, por que razão isso deveria ocupar espaço na sua memória? A capacidade de descartar o que não serve é a marca do intelecto elevado. A sua mente tem um limite de capacidade, não a preencha com um entulho psicológico alheio. O que você faria hoje se pudesse excluir do seu campo de consciência todas as vozes que dizem que você não pode ou não deve seguir adiante? A resposta para essa pergunta é a sua bússola. Ela contém a verdade que você precisa proteger, pois o caminho à frente, apesar de parecer incerto para quem observa de fora, tem a clareza cristalina para quem detém a visão do propósito. A vigilância sobre os próprios pensamentos é, na verdade, o único território onde você exerce soberania absoluta. Imagine por um momento a sua mente como uma propriedade privada, protegida por muros invisíveis. A maioria das pessoas permite que qualquer estranho atravesse o portão principal, oferecendo opiniões, medos e limitações como se fossem ordens diretas. Elas não questionam a autoridade de quem traz a carga, e é precisamente aí que a falha ocorre. Quando você aceita uma crença limitante de outra pessoa, você está, por definição, adotando os limites dela para a sua própria realidade. O custo de continuar ignorando essa invasão é a erosão da sua autoconfiança. É um processo silencioso, uma sugestão aqui, um comentário desestimulante ali, e subitamente você percebe que a sua coragem original foi substituída por uma cautela excessiva que não condiz com as suas verdadeiras ambições. Historicamente, as transformações mais profundas não ocorreram por consenso, mas por indivíduos que decidiram fechar as portas da percepção para as vozes dissonantes. Pense num projeto que exige execução técnica impecável. Um profissional focado não se deixa distrair pelo ruído do ambiente, pois sabe que cada fração de segundo desperdiçada em dúvidas alheias é uma oportunidade de melhoria que se perde. O mesmo acontece na arquitetura da sua vida. Aqueles que já atingiram posições de grande influência
Não o fizeram ouvindo as justificativas que o resto do mundo usava para permanecer estagnado. Eles possuíam uma capacidade quase invisível de escutar apenas o que ressoava com o objetivo final. Essa não é uma atitude de arrogância, mas de economia intelectual. A sua reserva de energia psíquica é finita. Por que gastá-la processando as frustrações de quem não trilha o mesmo caminho que você? Existe uma diferença brutal entre ser influenciável e ser ensinável. A pessoa ensinável busca conhecimento, testa hipóteses e filtra a informação com base na veracidade e na utilidade. A pessoa influenciável, por outro lado, coleciona opiniões. Ela se torna um repositório das angústias alheias. Quando você entende que a maioria das críticas que recebe é, na verdade, um reflexo das inseguranças de quem as profere, a sua relação com o mundo muda drasticamente. O feedback deixa de ser um veredito sobre quem você é e passa a ser apenas um dado, frequentemente irrelevante. A pergunta que deve permear a sua rotina no momento em que alguém tenta ancorar o seu otimismo não é "será que ele tem razão?", mas sim qual é a intenção por trás dessa sugestão. Muitas vezes, o conselho dado para evitar um risco é, na verdade, uma tentativa disfarçada de manter o outro em um nível de conforto que não ameace a estabilidade psicológica de quem aconselha. Mantenha o foco na sua visão, mesmo que, por enquanto, ela exista apenas no campo das possibilidades. Os períodos de transição, onde você sabe que algo precisa mudar, mas ainda não vê os resultados tangíveis, são onde a maioria abandona o barco. A pressão do ambiente externo é mais intensa justamente quando você está prestes a romper um padrão antigo. É como se a própria estrutura da sua vida cotidiana resistisse à mudança, forçando-o a retornar ao que é familiar e, portanto, menos desafiador. Não ceda a essa pressão. A estabilidade de uma vida comum é o preço que se paga pela segurança de nunca se destacar. Se você se dispôs a ouvir esse conteúdo até aqui, é porque a mediocridade do habitual já não satisfaz o seu intelecto nem a sua necessidade de propósito. O seu sistema cognitivo está processando informações que a média ignora. E essa é a vantagem competitiva que você não pode desperdiçar por complacência. Imagine, agora, um cenário onde a sua capacidade de concentração é o seu recurso mais valioso. Se você fosse remunerado por cada hora que dedica a pensamentos produtivos em oposição a horas gastas, ruminando o que os outros pensam sobre você, o seu saldo seria radicalmente diferente. O sucesso não é um acidente, nem um lance de sorte. Ele é o acúmulo de escolhas mentais assertivas feitas ao longo de um extenso período de tempo. A maioria absoluta falha por se dispersar na vasta rede das expectativas sociais. Eles buscam aprovação em áreas que não têm relevância para o objetivo central da vida deles. Para retomar o controle, você precisa praticar o desapego deliberado das validações externas. Quando você para de buscar o parabéns alheio, você ganha a liberdade total para seguir o seu próprio desenho. É uma forma de desobediência civil contra as normas da mediocridade que insistem que todos devem caminhar no mesmo compasso. Cada vez que você deixa uma voz negativa infiltrar-se nos seus planos, você está diminuindo as chances de sucesso do que está construindo. O rigor deve começar no cérebro. Se algo não ajuda, não soma, ou simplesmente desvia o curso de um objetivo claramente definido, deve ser tratado como um erro de sistema e descartado imediatamente. Muitas vezes nos sentimos culpados por ignorar opiniões, como se houvesse uma espécie de obrigação moral de ouvir tudo. Mas essa é a armadilha do conformismo. A sua responsabilidade principal é com a manifestação das suas capacidades no mundo físico. Para que essa manifestação ocorra sem contaminação, você precisa de um filtro intransponível.
A blindagem mental é o resultado do treinamento diário. É decidir, de antemão, quais critérios você usará para avaliar qualquer contribuição que alguém lhe ofereça. A especificidade desse processo é que ninguém mais pode fazê-lo por você. Não espere que os outros validem o seu isolamento estratégico em relação aos críticos. Eles não compreenderão, pois a lógica de quem prefere o mediano é baseada no conforto e não na realização. Para eles, a sua busca é estranha, talvez até arriscada. Deixe que pensem assim. A incompreensão dos outros é o preço justo a se pagar pela clareza de visão. O que importa é que, no final do dia, o resultado das suas ações seja coerente com aquilo que você estabeleceu como meta, não com aquilo que os outros consideram prudente para a sua trajetória. A prudência alheia é muitas vezes o nome que se dá ao medo do desconhecido. Um medo que você, consciente do seu propósito, já superou ou aprendeu a ignorar. Estamos falando aqui sobre uma forma de autogestão que vai além de meras técnicas de produtividade. Trata-se de uma postura perante a existência. Quando você assume total responsabilidade pela qualidade dos dados que entram na sua consciência, a sua realidade começa a se moldar de acordo com a sua vontade e não de acordo com as circunstâncias que o acaso te impõe. O fluxo das suas ações torna-se mais linear, mais direto. O ruído diminui. E no silêncio resultante desse filtro, você finalmente consegue escutar aquela voz interna que tem o plano exato para o próximo passo. A maioria nunca chega a esse ponto porque vive em estado de alerta para as demandas alheias. Eles são escravos da agenda que os outros ditam. Mas a chave da liberdade, ou do que chamamos de sucesso integral, está em recusar ser um peão no jogo de expectativa de terceiros. A sua vida é a única coisa que você possui de absoluto. Cuide para que ela não seja preenchida pelo que os outros desejam para ela. Considere a ideia de que a sua hesitação atual em relação a um caminho que você sabe que deve seguir pode ser, na verdade, uma fidelidade mal direcionada a pessoas que não têm a menor ideia do seu potencial total. A lealdade a quem te mantém pequeno não é uma virtude, é um erro de cálculo moral. A verdadeira força nasce da coragem de se afastar daquilo que te mantém em ponto morto, mesmo que esse afastamento gere desconforto ou críticas. Aqueles que estão destinados a construir grandes legados quase sempre passaram por momentos de profunda solidão mental, onde a única companhia era o objetivo a que se propuseram. Não tema o isolamento que a busca pela excelência exige. Ele é o laboratório onde o seu caráter é testado e a sua visão é aprimorada. Se você permite que a opinião pública sobre os seus sonhos seja o determinante para a continuidade deles, então, na prática, você já entregou as chaves da sua vida para desconhecidos. A clareza vem quando a decisão é definitiva. Note que, quando a sua mente está dividida entre o desejo próprio e a aceitação coletiva, a energia disponível para o trabalho é cindida. Você perde tempo explicando, justificando e, muitas vezes, tentando adaptar a sua visão para torná-la mais palatável, para quem não tem a menor obrigação nem a capacidade de compreendê-la. Esse é um desperdício trágico. Imagine a potência que seria alcançada se toda essa energia, gasta em negociações com a opinião alheia, fosse redirecionada para a execução pura e simples do que precisa ser feito. O resultado não seria apenas mais rápido, seria de uma qualidade superior, pois seria autêntico. A autenticidade é um atrator magnético poderoso. Quando você para de negociar seus princípios, pessoas e oportunidades de maior valor começam naturalmente a se alinhar com o seu propósito, porque elas reconhecem, mesmo que inconscientemente, a solidez de alguém que detém a própria visão sem precisar de confirmação externa constante.
O filtro que você instala hoje determina a arquitetura do seu sucesso de amanhã. O que as Escrituras descrevem como integridade é justamente essa unidade de propósito que Napoleon Hill, em sua busca pela maestria humana, capturou sob a ótica do foco. Provérbios é claro ao aconselhar que os olhos devem olhar diretamente para a frente, fixando o olhar no objetivo com retidão. Quando a sua bússola moral e a sua visão de futuro estão alinhadas com o que Deus desenhou para você, a tentativa alheia de desviar o seu curso torna-se um ruído irrelevante, incapaz de alterar a sua trajetória. A verdadeira liberdade nasce dessa independência perante os homens, porque aquele que teme a Deus não precisa mais se curvar aos critérios de aprovação de quem não entende o seu chamado. Não se trata de arrogância, mas de uma mordomia sagrada. A vida que você possui é um capital precioso e, conforme o tempo passa, cada dia se torna um recurso escasso que não voltará atrás. Ao parar de buscar no mundo o aval que pertence apenas à sua consciência sob a luz do Criador, você descobre uma resiliência indomável. A coragem de ser quem você foi chamado para ser, mesmo na solidão do caminho, é o teste final de todo realizador. Deixe que os fatos e os resultados da sua constância falem mais alto do que qualquer explicação que você pudesse dar. A sua caminhada é o seu maior testemunho de que a sua autoridade vem do alto e não de qualquer convenção humana. Se esta reflexão trouxe a clareza que faltava para você se posicionar novamente sobre o seu propósito, deixe o seu amém aqui nos comentários como um selo de compromisso com a sua visão. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de força para não desviar do seu chamado por causa das vozes ao redor. Não deixe de se inscrever no canal, para que a cada novo estudo possamos fortalecer nossa mente e nossa fé. Que o Senhor guie os seus passos hoje e que a paz dele, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.